Dando continuidade então, meus irmãos, às exposições no livro de Neemias, nós vamos hoje expor o capítulo de número 6, e eu peço a você que abra a palavra de Deus em Neemias 6, para lermos o texto que faremos a exposição nessa tarde. Neemias, capítulo de número 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus. Quem o enviara. Tal profecia falou dele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas, que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo-o todos os seus inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Até aqui, meus irmãos. Amém e amém. Uma vez que o clamor da pobreza oprimida foi ouvido, nós devemos agora, então, nos debruçar em como a construção do muro continuou a avançar. E neste capítulo, meus irmãos, nós lemos que a obra não cessou, apesar de todas as artimanhas dos inimigos, apesar dos problemas internos, da opressão dos pobres, a obra continuou progredindo com vigor e com alegria. As portas do inferno não impediram a continuidade da construção dos muros de Jerusalém.
Nós vimos como os inimigos dos judeus foram frustrados em suas tentativas de parar a obra, lá no capítulo 4. Agora, meus irmãos, nós veremos como os esforços desses inimigos aconteceram e agiram para afastar Neemias da obra, e como todos esses esforços, todos esses intentos, todas essas estratégias foram então frustradas. Vejam, eles tentaram persuadi-lo a comparecer a uma audiência. Audiência essa que tinha por objetivo único e exclusivo causar dano a Neemias. Quando se esforçaram em fazê-lo acreditar que seu empreendimento seria retratado como um motim e traição, Neemias não deu ouvidos a essa insinuação. Quando contrataram falsos profetas para aconselhá-lo a entrar no templo para sua própria segurança, ainda assim, aquele jovem copeiro real manteve o seu posto, manteve a sua compostura e não se dobrou diante das falsas profecias, do ensino maligno e distorcido das Escrituras, travestidos de benignidade e preocupação. Percebam que, apesar da correspondência secreta que era mantida entre eles e alguns judeus falsos e traiçoeiros, a obra foi concluída em um período curto, irmãos. Em um período muito curto. Lutas semelhantes ocorreram entre a igreja e seus inimigos, mas grande e nobre é a causa de Deus, e ela sempre é próspera e vitoriosa. Meus irmãos, percebam que o texto nos mostra o quão impossível é fazer a obra de Deus sem que enfrentemos oposição, sem que enfrentemos dificuldades, sem que surjam problemas. Ora, nos versículos que nós acabamos de ler, nós podemos ver isso novamente. Neemias passa por ataque dos inimigos, ele é perseguido. Eles tramam, urdem às suas costas uma forma de impedir que a obra do Senhor avance. E com discursos amistosos. Da mesma forma que Neemias, nós cristãos não fazemos a obra de Deus, meus irmãos, sem também enfrentar oposição e perseguição. O cristianismo não é uma colônia de férias. A nossa vida não é uma vida de deleite e gozo pleno nesta era. Não, irmãos. Lembrem-se do que Paulo diz. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. O nosso descanso não é aqui, irmãos. Passamos por muitas lutas intensas e constantes, e é por isso que não podemos deixar de trabalhar. Neemias sofreu vários ataques. Desagrado, desprezo, zombaria, indignação, escárnio, humilhação, chacota, confusão, violência, fofoca, maledicência. Enquanto ele se preocupava em resolver os problemas internos, como nós vimos ali no capítulo de número 5, veja, os seus inimigos não lhe deram trégua, pelo contrário. Constantemente o atacam. Porém, agora eles o atacam com outras estratégias, com outros tipos de planos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, meus irmãos. 4 tipos de estratégia que o inimigo usa contra o povo de Deus, sendo a primeira delas a distração. A distração. Vejam, o muro estava erguido, porém as portas ainda não haviam sido colocadas. Veja aí o que diz o versículo 1.
Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que a este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. O muro havia sido erguido, mas as portas ainda não haviam sido colocadas. E isso motivava o inimigo a continuar a intentar contra o andamento da obra. Estas aqui são agora as suas últimas esperanças de insucesso daquela obra e sucesso da paralisação da mesma. E eles não baixaram a guarda, eles não desistiram. Tentando causar distração, meus irmãos, eles então convidam a Neemias para dialogar com eles. Observe que distrair os crentes é uma estratégia que o inimigo usa, que não é nova. A Bíblia diz que o diabo se traveste de anjo de luz. E certamente, por muitas vezes, já se vestiu em pele de cordeiro, tentando enganar e desviar os servos de Deus do seu trabalho. E assim, dessa mesma forma, nós somos intentados a parar pelo meio do caminho a obra de Deus nas nossas vidas. Nós falávamos hoje aqui pela manhã da progressividade de santidade, ou seja, que o caminho da santidade é um caminho contínuo e que é uma ordem para nós. No entanto, veja, o inimigo ele não sossega enquanto ele não fizer atrasar ou até mesmo parar essa boa obra que foi iniciada em nós. Quantos crentes não foram distraídos pelo mundo, irmãos, por se amoldarem ao presente século? Quantos irmãos nossos não pararam à beira do caminho e estão dispersos, ludibriados, enganados, cegos pelo Deus dessa era? Quantos não conhecemos e vimos ao nosso lado, orando, adorando, agradecendo a Deus, porém se distraíram e pararam à beira do caminho, caindo e se perdendo? Exatamente por meio desse tipo de estratégia, distração, e veja, discursos amigáveis, palavras com aparência de sabedoria. É assim que o inimigo nos atrai ao matadouro. Veja, o versículo 2 diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Segundo lugar, meus irmãos, segunda estratégia, o diabo usa de um diálogo amigável. Veja que Sambalate e Gesem mandam chamar Neemias para dialogar com ele. E Neemias imediatamente tem o devido discernimento de que aquilo se tratava de uma estratégia maligna. Como é que inimigos declarados se tornam melhores amigos da noite para o dia? Envolto em um discurso bonito, ético, politicamente correto, Sambalate e Gesem tentaram prender Neemias. Foram diversas as tentativas de diálogo amigável. Diálogos que, na verdade, tinham intenções espúrias. Veja, o convite tentador para a paz, se não fosse observado com astúcia, poderia ter levado Neemias a sucumbir frente a seus inimigos. E por que ele sucumbiria, meus irmãos? Ora, eles procuravam levar-lhe a um lugar hostil. E o intuito disso era mostrar a Neemias que queriam prendê-lo, matá-lo. A sutileza da serpente, irmãos, é mais perigosa que o rugido do leão.
É só lembrar daquilo que aconteceu com Eva. Lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5, diz que a serpente diz à mulher: certamente não morrereis, caso ela tomasse e comesse do fruto que Deus ordenara que eles não comessem. A serpente, de forma astuta, mente, engana, distorce a verdade e diz: vocês não vão morrer. Na verdade, se vocês comerem, vão se abrir os vossos olhos e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. No entanto, quando a gente avança no texto de Gênesis, chega ao versículo 13 do capítulo 3, nós vemos o Senhor dizer à mulher: que fizeste, mulher? Em outras palavras, ele diz: o que é que tu pensa que tu fez, mulher? E a mulher então responde e diz: a serpente me enganou e eu comi. Neemias, porém, era um homem maduro espiritualmente, irmãos. Neemias era um homem que temia ao Senhor. E aí vem a importância de termos temor no nosso coração, de conhecermos a palavra de Deus. Neemias conhecia, irmãos. Neemias, ele não apenas ouvia falar, Neemias se importava com o que Deus tinha a dizer. Neemias se importava em viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Neemias conhecia a lei. E por meio de um discernimento que vem do alto, um discernimento espiritual, ele então percebe as perversas intenções contra a sua vida e lhes recusa a oferta. Perceba, meus queridos irmãos, que eu e vocês, a todo momento, também somos convidados a esse tipo de diálogo amigável. E até mesmo a supostas ajudas de salvação. Vejam que aparecem muitos dizendo querer ajudar, irmãos, quando na verdade o seu intuito é de preparar o terreno para a nossa queda. Veja aí o que diz o versículo de número 10, por favor. Versículo de número 10. Neemias diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. E aqui nós temos então a terceira estratégia do diabo: a corrupção. Veja que a terceira estratégia utilizada pelo inimigo foi a da corrupção. Os inimigos estavam atuando entre o povo mediante a compra da influência de alguns nobres e de alguns sacerdotes. Estes, pelo amor ao dinheiro, intentaram contra a obra e contra Neemias. É por isso que nos versículos 12 e 13 ele vai dizer: percebi que não era Deus quem o enviara, tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem um motivo de me infamar e me vituperassem. Ora, por que Neemias está dizendo isso? Por que no versículo 10 ele está sendo convidado para entrar no templo, para se esconder? Veja, a proposta é muito boa. Os inimigos vêm aqui que vamos nos esconder, vamos entrar no templo, fecharemos as portas. Vamos, Neemias. Falso profeta, irmãos. Vestido em pele de cordeiro, para atacá-lo de surpresa. Mas Neemias conhecia a lei e sabia de sua condição como eunuco. E como eunuco, segundo a lei, ele não poderia adentrar a determinadas partes do templo. Veja que se Neemias tivesse aceitado, ele não somente estaria perdendo a sua vida, mas o seu exemplo
deixaria de ser válido, porque seria visto como um quebrador da lei. E aí, meus irmãos, isso nos mostra uma grande realidade entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Veja, boa parte, e nós falávamos disso nas nossas primeiras exposições, acerca do exemplo de Neemias, o exemplo de liderança, que o bom líder não é aquele que só acerta, mas o bom líder é aquele que vive o que prega. Porque é assim que se estabelece confiança, irmãos. Veja, a pele de cordeiro vestida, no caso deste capítulo, foram aqui delineadas, expostas, exibidas de forma explícitas. A pele de cordeiro vestida, no caso deste capítulo aqui, foram os casamentos mistos, as alianças impuras, os interesses escusos que ligavam parte do povo de Deus aos inimigos de Deus. Observe aí o que ele diz no versículo 17 e 18. Ele diz: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque eram genros de Secanias, filhos de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Meus irmãos, nós vemos nos nossos dias muitas tentativas de diálogos, procurando colocar as verdades do Evangelho em mesa de negociação. Você quer que eu dê um exemplo bem prático disso, irmãos? Antes do governador do nosso estado decretar esse estado de lockdown aqui na nossa capital, juntamente com o senhor prefeito, e posteriormente em todos os demais municípios do estado, veja, ele falou com todas as letras e fonemas necessários. Nós nos reunimos com a liderança evangélica. Abre aspas, né? E todos eles concordaram em suspender as suas atividades. Preste atenção nisso, irmãos. Porque o discurso também é muito bonito, exatamente em cima disso que está sendo falado hoje em dia. Eles concordaram em suspender suas atividades. Por quê? Se preocupando com o bem do próximo. Porque assim nós vamos evitar aglomerações. E não tendo aglomerações, o vírus não tem como circular. Meus irmãos, vamos agir com realidade dos fatos. O vírus não vai embora. O vírus ele não tirou férias de agosto do ano passado até 2 semanas atrás. Ele continuava aqui. Ele continuava a circular em todos os meios. Assim como ele não vai embora amanhã, irmãos. Assim como ele não vai embora no ano que vem. Ele vai permanecer. E se mais pessoas continuarem a morrer, o que essa liderança fez foi dizer: não vamos mais ter culto. Não vamos mais ter culto. Só que, meus irmãos, governo nenhum pode intervir na igreja. Não é o governador quem tem que nos dizer se nós devemos ter culto ou não. Não é o prefeito.
não é o presidente da República. Não são eles quem nos convocam para vir ou deixarmos de vir. Eles não têm esse direito. Eles não têm esse direito. Percebam que, assim como esses nobres que sentaram-se à mesa dos seus inimigos, muitos ainda hoje se sentam. E a desculpa é tentativas de diálogos. Mas que tipo de diálogo pode haver entre luz e trevas? Que tipo de diálogo pode acontecer, irmãos, quando interesses são opostos? Um tem um interesse político, estratégico, partidário. Os outros deveriam ter um compromisso com a verdade, com o Senhor. Porque não tenho dúvidas disso, irmãos. Se você até hoje não foi contaminado com esse vírus, foi porque Deus não quis. A mão do Senhor o livrou. Nenhum de nós está imune a esse vírus, não. Eu e vocês, a qualquer momento, nós podemos pegá-lo, contraí-lo. E alguns aqui já contraíram. E alguns aqui sucumbiram diante dele. E outros não. Porque a vida, irmãos, quem dá e tira é o nosso Deus, não é o governador do estado. Não é o prefeito, não são os vereadores, não são os deputados, não são os médicos, não são os leitos nos hospitais, é o Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos irmãos nossos, até 2 semanas atrás, não estavam aqui domingo após domingo cultuando conosco? Foi só o governador dizer para não vir, não vieram. E vim dizer que é por causa do vírus. Desde quando o vírus tirou férias, irmãos? Cuidado com essa prática ecumênica com as trevas. Discurso de esqueçam as diferenças, nós somos todos iguais. Pessoas que ficam constrangidas de falar determinadas verdades porque estão junto de grupos em que o evangelho não é tolerado. E é assim que o inimigo faz, irmãos. Ilude, engana, até nos vê feridos espiritualmente. E ele faz isso com sutileza. Não é com desdém e com crítica. Não é com ameaça. Não é com ordens. Mas é com polidez. É com educação. É com um discurso bonito. É o amor. Nós queremos salvar vidas. E o mesmo governador que quer salvar vidas apoia, por exemplo, a prática do aborto. Muito coerente no seu discurso. O mesmo governador do nosso estado, que tem um monte de crente batendo palmas para ele aí, com o discurso de que quer salvar vidas, de que não dorme, apoia o aborto. De tanto que ele ama salvar vidas. De tanto que ele se preocupa com as vidas das pessoas.
Nós não podemos dar ouvido a esses lobos vestidos em pele de cordeiro, compactuando seus discursos de igualdade, de liberdade, de respeito, nos acostumando, nos amoldando a viver em meio a uma sociedade doente, pecadora, nos tornando tão enfermos quanto eles, irmãos. E assim, fazendo sabe o quê? Paralisando a obra de Deus. E sabe como é que paralisa? Porque já não consegue mais discernir o certo do errado. Já não consegue mais sentir o odor da podridão dos pecados que os cercam. Já não sentem mais repúdio ao pecado, tratam como algo normal e corriqueiro. No entanto, Neemias não dialogou com o inimigo. Assim também, Jesus não dialogou com o diabo. E assim como Neemias, e principalmente como o Senhor Jesus, nós também não podemos dialogar com os inimigos do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é algo inegociável. Inegociável. Nós não podemos abrir mão das verdades da Escritura, porque isso nos faria parar e nos perder. Não podemos cair nessa armadilha. Temos que, como Neemias, recusar essas ofertas e continuar a boa obra de Deus, confiando no Senhor, persistindo e perseverando sempre. Porque o Senhor da igreja é Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos povo dEle. Pertencemos a Ele, servimos a Ele. Nós sabemos que com isso, o inimigo ele não descansa e ele apela para um ataque direto. E aí nós chegamos no quarto e último tipo de ataque que o inimigo nos faz, que é por meio da mentira. E eu peço a você que retorne mais uma vez aí ao texto, mas retorne para os versículos de número 5 até o versículo de número 9. Diz assim: Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, qual trazia na mão uma carta aberta de teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que eu invento. Meus irmãos, como podemos perceber, as estratégias do inimigo são diversas. E, mais uma vez, o diabo se apoia na disseminação da mentira para tentar paralisar a obra de Deus. Como nós lemos nos versos 5 até o verso de número 9. Sambalate e companhia inventam que Neemias queria ser rei. E, ao ser rei, se rebelaria contra as outras nações. E assim, por meio de uma carta aberta, eles tentam espalhar essa mentira a tal ponto do imperador intervir e paralisar a obra. Paralisar a obra. E é interessante porque há um princípio na psicologia que diz que as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior com respeito aos outros. Logo, essas maledicências são como um saco de penas jogada ao alto de uma montanha. No século passado, em Denver, nos Estados Unidos, alguns repórteres aguardavam a chegada de um famoso senador, de grande projeção no país. No entanto, eles ficaram frustrados, pois o senador não chegou, e aí eles 4 decidiram então ir para o hotel
e encher a cara. E ao estarem completamente embriagados, eles resolveram então escrever uma matéria para o jornal, para chamar a atenção da população. E de forma contundente, eles escreveram um artigo que ganhou manchete do jornal. E a manchete era: China anuncia a derrubada de suas multisseculares muralhas. A notícia chegou na China como uma bomba, causando uma grande confusão. Os chineses reagiram de maneira furiosa, desenvolvendo e potencializando um ódio pelos ocidentais. Com isso, os cristãos ocidentais que moravam na China começaram a sofrer forte perseguição. E essa infeliz notícia causou na China a chamada Revolução dos Boxers. E nessa revolução, em maio de 1900, que se alastrou, provocou uma enorme tragédia, com perda de milhares de vidas. Foi preciso que países como França, Inglaterra, Alemanha, Japão e os próprios Estados Unidos se unissem para defender os ocidentais. Cerca de 19 mil soldados ocidentais tomaram Pequim no dia 14 de agosto de 1900. E naquele mesmo dia, mais de 250 ocidentais foram mortos. Somente um ano depois, um acordo de paz foi então assinado, irmãos. No entanto, os chineses expulsaram os estrangeiros. Meus irmãos, percebam o que uma mentira foi capaz de desencadear, irmãos. Ela tornou-se combustível para inflamar um nacionalismo cego e intolerante, que foi responsável por tirar milhares de vidas de homens, mulheres, crianças. Aqueles repórteres jamais puderam imaginar que seu artigo fosse causar tamanha desgraça. Da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes nós somos pegos propagando mentirinhas, com conversinhas, fuxico, fofoca, e não medimos as consequências que tais atos vão causar. Meus irmãos, a perversidade é algo real. O inimigo das nossas almas nos espreita, e ele tem várias estratégias, as quais ele implementa a todo momento para nos desviar da verdade, para nos tirar a revolta pelo pecado, para nos distrair, nos afastar dos caminhos de Deus, para nos amoldar a este século, matando as nossas almas. Façamos, pois, como Neemias, irmãos. Tomemos as nossas decisões com base no que diz a palavra de Deus. Coloquemos as Escrituras, de fato, como nossa única regra de fé, e não apenas de fé, mas de prática. Prática do nosso dia a dia. Não é só quando a gente vem para a igreja. É no nosso lar, é no nosso trabalho, é na rua. Que as Escrituras sejam a fonte da nossa verdade. E que o Senhor seja o juiz das nossas ações. E que o Santo Espírito de Deus esteja a iluminar o caminho que devemos percorrer. Que procuremos ter uma vida de comunhão com Deus, irmãos, de conhecimento de Deus, para termos o discernimento das armadilhas que o diabo constantemente prepara para nós, para sabermos nos desviar das estratégias dos inimigos. E nós só temos um jeito de fazer isso, irmãos: é vivendo em comunhão com Deus, é andando de acordo com os seus preceitos, com as suas ordenanças, é tendo a sua palavra como a palavra final das nossas ações.
como sendo o padrão ético das nossas vidas. Procuremos viver em santidade, irmãos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Que procuremos estar atentos às estratégias do inimigo, às estratégias daqueles que odeiam a Deus e que, ainda que de maneira velada, nos persigam ferozmente. Porque nós vivemos em um mundo em guerra. A guerra agora já não é mais por território, a guerra agora é pelo comércio. E a nossa guerra também já não é mais travada com espadas empunhadas para matar os hereges. Essa guerra tem sido batalhada, meus irmãos, no campo das ideias, da ética e do que é verdade. Nós precisamos de discernimento do alto, para não cairmos nessas estratégias malignas e pararmos ao meio do caminho. Nós precisamos da graça, porque é pela graça que somos fortalecidos. Nós precisamos de Cristo, porque mesmo sendo fracos e pecadores, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos ergue, é Ele quem nos coloca de pé quando já não temos forças. Portanto, meus irmãos, sigamos para o alvo e que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, nós te rendemos graças por Tua palavra, por Tua benignidade, Senhor, nesta tarde, a falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos mostrar e falar acerca das estratégias dos Teus inimigos, que também são nossos inimigos, Senhor. Das estratégias de Satanás que visam parar a boa obra que Tu começaste em nós, que visam atrasar, Senhor, o serviço que é realizado para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, nos dá o devido discernimento, assim como Tu deste ao Teu servo Neemias, o devido discernimento e conhecimento de Ti, para sermos capazes de identificar, Senhor, as artimanhas do inimigo. E assim, Senhor, suplantá-las. Assim, Senhor, superá-las e não sermos pegues de surpresa. Antes, sabermos exatamente o que devemos fazer. E para isso, precisamos do Teu auxílio. Precisamos conhecer a Tua palavra. Precisamos ser iluminados por Ti para enxergarmos essa realidade e a aquietarmos em nosso coração e praticá-los no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.